psicóloga clínica ou estudante de psicologia ainda não começou seus atendimentos, eu vou te dar algumas orientações de amiga. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, pesquisadora e professora. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Bom, eu recebo com muita frequência esse tipo de pergunta. Laura, eu estou começando a atender ou vou começar a atender, seja de forma autônoma ou numa clínica, e eu não sei nem por onde começar. O que eu tenho que fazer? E eu entendo que essa seja uma dúvida muito comum e cada profissional vai responder a essa dúvida de uma forma. Mas eu entendo que existem alguns passos que são essenciais para qualquer profissional que está iniciando seus atendimentos na clínica. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês que a gente tem visitas, hóspedes. Ai, os meus estagiários, olha aqui. Então, eu adotei gatinhos novos e agora eles ficam aqui sendo estagiários das aulas, dos atendimentos, dos conteúdos. Então, olha aqui, gente, esse é o segundo, tá? Eles não são exatamente iguais, são dois. Dois filhotes, né? Então, vocês podem imaginar. Mas eu considero que existem passos que são fundamentais para qualquer profissional que está começando a atender, para atender com um pouco mais de segurança, de cautela. E aqui eu vou me ater principalmente aos profissionais que começam na clínica de forma autônoma, que pensam no seu valor, né, do valor da sua sessão para o seu próprio serviço. Mas com certeza eu, nesse vídeo, vou conseguir abarcar outros profissionais de outras realidades também. Bom, antes de tudo, o que é essencial que vocês saibam é que não tem como você atuar na clínica e você não estar inscrito no CRP. Então, assim, mas o CRP, tá, o pessoal tem várias críticas e eu entendo, valido completamente essas críticas, por isso que a gente precisa se posicionar nas eleições, que é um momento em que a gente tem voz enquanto classe, mas não se inscrever no CRP é você atuar como psicóloga sem você ser psicóloga de fato, né? Então, assim, você tem o diploma de psicologia, mas você não está inscrita no conselho, você não consegue estar respaldada pelo nosso conselho. Então, bom, se inscrever no conselho é um passo importante. E cada vez mais eu enxergo como um passo importante, principalmente porque a atividade, né, o serviço de psicoterapia não é uma prática exclusiva de psicólogos. E, gente, eu já ouvi bronca, tá, nas redes sociais quando eu falo isso, mas é verdade. O serviço de psicoterapia ainda não é uma prática exclusiva de psicólogos. Então, qualquer pessoa que quiser falar, eu sou psicoterapeuta, pode falar. Então, até uma orientação que profissionais sérios costumam fazer para pacientes e para potenciais pacientes é: pesquise sobre o profissional que te despertou interesse no conselho, no site do conselho, quando você busca por profissionais inscritos, porque muitas vezes o profissional que fala que é psicoterapeuta não é psicólogo. Então, esse também é um artifício que a gente usa num momento como esse, que qualquer pessoa pode chegar e falar: eu ofereço serviço de psicoterapia. Então, se inscreva no CRP da sua região. Além disso, algo que poucos profissionais falam e que é essencial se você está começando agora e você quer começar já regularizado, você precisa se inscrever no seu município de atuação como profissional autônomo. Então, você não simplesmente começa a atuar. O seu município precisa estar ciente de que você agora é um profissional autônomo da região. Essa inscrição, ela vai servir para você estar atuando de forma regular e para os municípios que têm o ISS como imposto, Imposto sobre Serviço. Então, se você é de São Paulo como eu, esse imposto é isento para nós, mas em outras regiões isso não acontece. Então, é também a nossa forma de estar regular com a prefeitura. Então, não esqueçam, e o nome desse cadastro com a prefeitura, ele muda muito de região para região. Então, você pode pesquisar na internet: cadastro profissional autônomo, minha cidade, né, a sua cidade. Cadastro de contribuintes mobiliários, que é como em São Paulo a gente nomeia. Cadastro de mobiliários. Enfim, é o cadastro de profissional autônomo. Então, você já entendeu também que esse cadastro, além de te deixar regular atuando de forma autônoma no seu município, ele vai
possibilitar que você então pague o imposto ao qual ele se refere, que é o imposto sobre serviço. Então, ele é super relevante. Além disso, conhecer sobre os impostos que você vai precisar pagar é essencial para que você tenha uma atuação segura. Então, você entender sobre esse imposto sobre serviço que eu já falei, sobre os recolhimentos mensais que a gente realiza. Então, a gente também tem a DARF, que é uma arrecadação mensal que a gente faz para a Receita. Além disso, a gente tem o INSS, que a gente precisa contribuir. Tem muitos impostos que a gente precisa ter conhecimento e que muitas vezes quando você sai da faculdade você pensa, tá, eu tenho que começar a atender. E é isso. Porque a faculdade não fala pra gente, olha, para você atuar na clínica, você precisa seguir uma série de passos. O que parece que você é jogado ali e você tem que atender e saber como lidar com essas questões. E não é assim, é muito complexo você ser profissional autônomo. Eu, que hoje sou formada há 5 anos, vejo como é desafiador, de verdade, ser um profissional autônomo no nosso país. Porque tem muita coisa que você tem que saber, tem muito traquejo que você precisa ter, muitos cuidados que são essenciais para você ser profissional autônomo e você sustentar a sua segurança no seu trabalho, os desafios, né, os altos e baixos da vida do profissional autônomo, mas sobretudo essa insegurança que vem logo que a gente inicia a prática, porque ninguém nunca ensinou nada pra gente, ninguém fala sobre nada. E é uma fala que eu escuto bastante dos meus alunos do Iniciando a Jornada Psi, que é o meu curso sobre gestão da clínica e burocracias, em que eu falo sobre todos esses passos que envolvem a prática clínica. É o seguinte, Laura, como assim? Na faculdade ninguém nunca me falou sobre nada disso. Na faculdade ninguém me falou sobre impostos, ninguém me falou sobre documentos psicológicos, ninguém me falou sobre inscrição na prefeitura. Sim, porque a faculdade no Brasil, a graduação no Brasil, ela tem uma falha muito grande que é de não pensar no profissional que está saindo e que ele está indo empreender na clínica, porque é o nosso empreendimento. A faculdade se atém a aspectos teóricos, que sim, são importantes, mas que também não garantem uma boa prática na clínica, que a gente sabe que é muito mais do que isso, muito mais do que só a teoria. Então agora eu já falei para vocês também o outro ponto que eu diria para vocês, que é estudem sobre os documentos psicológicos. Aprendam a fazer uma boa evolução do prontuário, porque o seu paciente pode acessar, se ele solicitar, o CRP pode entrar em contato com você e pedir que você envie modelo da sua evolução. E aí, é importante que você saiba, é um documento que vai te resguardar legalmente caso algo aconteça nesse processo. Então é tão relevante que você saiba evoluir um prontuário, assim como que você entenda sobre os outros documentos psicológicos e não tome um susto quando seu paciente chegar para você e falar, olha, eu preciso de um relatório psicológico, ou me solicitaram que eu te peça tal documento. E aí, você faz o quê? Ai, não sei, ai, que desespero. Então é importante que você conheça os documentos psicológicos para que você não seja pega de surpresa caso venha uma solicitação assim. Eu te sugeriria também examinar os seus custos antes de definir o valor da sua sessão. E o que eu quero dizer com isso? Essa é uma dica muito amiga, tá? Muito amiga, porque eu adoraria que tivessem falado para mim quando eu comecei a atender. Examine o quanto você investe mensalmente na sua clínica, quanto você precisa para sobreviver na cidade onde você mora, quanto você precisa despender financeiramente falando para você poder atuar. Então tá, eu atuo de forma online, 100% online. O que eu preciso investir de forma fixa para poder atender online? Eu tenho um computador muito bom, eu tenho uma câmera muito boa, eu tenho microfones vários, eu tenho uma internet, né, um Wi-Fi de qualidade. Se eu atendo presencialmente, onde eu atendo? Né? Então, assim, eu subloco uma sala que é X. Tá, eu preciso considerar esse custo. Eu também tem o custo do meu transporte até essa sala. Pensar em todos esses pormenores que a gente também não aprende na faculdade. Isso é importante para você tomar decisões que façam sentido efetivamente na sua vida profissional. Então, assim, eu moro em São Paulo. O custo de vida em São Paulo é consideravelmente mais caro do que em outras cidades do Brasil. Então, eu preciso considerar isso também. Quanto que eu preciso para sobreviver nesse país, nessa cidade? E quantos pacientes eu estou disposta a atender nesse valor que eu estou definindo para eu ficar bem? Porque, ai, gente, esses gatos não dá, hein? Pensem bem, pensem bem. Brincadeira, vale a pena.
mas quantos pacientes eu preciso atender para eu ficar confortável com esse valor de sessão que eu estou atribuindo. Para a gente também entender se está dentro dos parâmetros esperados. Eu posso não estar disposta a atender 40 pacientes, mas para o valor que eu defini, eu preciso de 40 pacientes para conseguir pagar minhas contas. Ora, não é sustentável. E claro que ninguém começa cobrando R$300, né? Poucas pessoas, eu entendo. Mas vale a gente ir se questionando e até brincando com esses valores, sabe? Começar um valor mais baixo e sentindo como as pessoas recebem. Mas ter essa noção é importante, porque eu já vi situações de pessoas que chegaram pra mim e falaram: caramba, o que eu faço agora? Porque agora eu já tenho 30 pacientes e eu não ganho sequer o valor mínimo para pagar os meus impostos. E eu tô com a agenda lotada. É isso, é esse o cuidado que a gente precisa tomar, porque senão você lota a sua agenda com valores muito baixos, depois não tem mais saída, não consegue sequer pagar suas contas, fica sobrecarregada, entra num estresse muito alto e pronto, né? Assim, e o quão sustentável é você se consolidar numa profissão em que é essa a sua realidade. Então, examine seus custos, quanto você precisa, calcule isso para você definir o valor da sua sessão, isso é super importante. E se você for seguir de forma autônoma, como eu estou sugerindo aqui, eu te indico estudar sobre captação de pacientes, principalmente nesse momento do boom das redes sociais, do digital. Todo mundo procura, né? A internet é o nosso novo cartão de visitas, todo mundo procura profissional no Instagram e tal. Então, estude sobre captação de clientes no digital. Se você decidir seguir de forma autônoma e você já não tiver uma mega rede de contatos, enfim, alguém que vai alavancar a sua carreira, porque isso provavelmente vai fazer a diferença para você. E não tô dizendo, como os gurus do marketing falam, poste 20 stories por dia, porque eu também não gosto. Mas estude sobre como ter presença, criar uma identidade online, como se conectar com uma comunidade, porque isso vai fazer diferença na sua clínica, ainda que você não queira a longo prazo continuar nesse processo, ainda que seja uma coisa mais só para captar os primeiros pacientes, assim, eu não quero ficar nas redes sociais por 10 anos, tudo bem, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas mesmo que seja para esse momento imediato que você tá, é muito importante sim que você estude sobre captação de clientes online, se você quiser seguir de forma autônoma na clínica, neste momento. Esses são os principais pontos que eu te sugeriria caso você esteja começando na clínica, ou caso você esteja pensando em começar. É claro que tem muitos mais, mas de todos que eu já percebi, eu recomendo cuidar desses principais, porque de resto a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Não se force a saber tudo agora, mas entenda que existem aprendizados que podem ajudar você no momento de uma transição para uma profissão que é desafiadora, para uma vida de profissional autônomo que é complexa. E espero que tenha feito sentido para você que tá aí do outro lado. Se tiver feito, se você tiver apontamentos, comentários, me conta aqui embaixo desse vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo, porque você me ajuda muito o meu trabalho. E se você chegou por aqui agora, ainda não tá inscrita no meu canal, de tempos em tempos a gente tem novos vídeos, geralmente uma vez por semana. Então não esquece de se inscrever aqui e fazer parte dessa comunidade. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.